Oi, olá, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, sou Jane. Se for a primeira vez que vocês vêm nessa casa, por favor, se inscreva, ativa o sininho, comenta, compartilha. Compartilhar é um ato de gratidão, gente. Então, muito obrigada. Moradores da casa, aquele abraço bem apertado, aquele cheiro, muita saudade, gente. Quero agradecer mais uma vez por tudo que vocês têm feito por mim. Oração, gentileza, comentários gentis, educados. Realmente nós somos uma família funcional. Então, nosso tópico de hoje são 5 características de pessoas emocionalmente maturas. Existem muitos mitos em torno dessa questão de maturidade e imaturidade. Ninguém gosta, né, gente, de ser rotulado como uma pessoa imatura. Porque cada pessoa é uma mistura única de si mesmo, né? Ao mesmo tempo que nós somos pessoas sábias, somos ignorantes. Ao mesmo tempo que somos inteligentes, somos também sem inteligência, infantis, adultos. Então, assim, é uma mistura de tudo, né? E tudo isso ao mesmo tempo, depende da situação, depende de várias coisas. No entanto, cada característica de uma pessoa se apresenta ou se destaca mais do que outras em diferentes momentos, né? Se você está se você tá passando por insulto, por qualquer outra coisa, você vai sentir raiva, claro, então sua raiva vai ser a sua característica daquele momento. Se você está num ambiente agradável, com pessoas agradáveis, você vai ser gentil, educado, civilizado, vai ser a sua característica daquele momento. Tem pessoas que são muito imaturas, muito infantis. É tanto que na psicologia se considera imaturidade emocional como uma condição em que uma pessoa não desistiu dos desejos ou fantasias de sua infância. Esses desejos e fantasias têm a ver com eles serem o centro do universo, né? Eles também podem até envolver ignorar certas coisas da realidade adulta para ser o que eles querem ou desejam ou gostariam de ser. Maturidade emocional pode ser definida como um estado de força emocional e autocontrole que leva ao comportamento real e equilibrado. Einstein dizia que a maturidade começa quando você passa a perceber as coisas ao seu redor, se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor, se preocupar com os outros mais do que com as suas coisas e consigo mesmo. Ele não está dizendo que você não deve se preocupar com você e nem com as suas coisas. Ele está dizendo que você passa a ter um olhar mais humano, né? Mais compassivo com o outro. Então, eu vou falar de 5 características de pessoas que são emocionalmente imaturas. Pessoas emocionalmente imaturas são egocêntricas. Vocês conhecem alguém que seja egocêntrico? Acho que sim, né? Todos vocês que passeiam aqui por essa casa, né? Todos vocês que moram alguns minutos nessa casa semanalmente, então vocês conhecem muito bem uma pessoa egocêntrica, né? Crescer, ser adulto, ser maduro ou madura, consiste em entender que o mundo não gira em torno de você. As crianças não entendem isso, né? É por isso que eles fazem todas aquelas coisas, faz birra, chora, bate o pé,
não importa em acordar seus pais, nem exigir isso, nem exigir aquilo, porque eles não entendem, eles são imaturos. À medida que nós crescemos, a gente começa a entender que nem sempre a gente vai ter aquilo que a gente quer. Nem sempre vamos conseguir aquilo que nós desejamos. Quando a gente está crescendo, a gente também aprende que outras pessoas existem, que não somos só nós que existimos no mundo, e, portanto, elas também têm os mesmos direitos que a gente. E também têm as suas necessidades. Amadurecer envolve uma libertação, nos libertar de algumas... da prisão do ego, né? Significa que a gente perde a ilusão que se vive na infância. Aos poucos, nós começamos a compreender e ganhamos algumas liberdades de expressão, de movimento e algumas coisas importantes que, quando somos crianças imaturas, a gente não pode conseguir essas coisas, porque são coisas de adulto, são coisas de pessoas maduras, né? A gente passa também a explorar outras coisas do mundo, de outras pessoas. E se nós amadurecemos, a gente começa a aprender a lidar com o nosso próprio ego, que é o nosso orgulho, né? E também aprendemos como preservar esse ego. A pessoa imatura, se você der uma coisa para ela agora e prometer que vai dar outra coisa mais tarde, ou a mesma coisa mais tarde, ela pode se beneficiar naquele momento ali, mas o pensamento dela vai ficar naquela coisa que ela vai receber mais tarde. Mas à medida que nós amadurecemos, aprendemos que sacrifícios e restrições são mal necessários, né? Para poder a gente atingir os nossos objetivos. Também aprendemos que comprometer-se com um objetivo, ou mesmo com uma pessoa, não limita a nossa liberdade. É simplesmente uma condição com a qual concordamos para nossos objetivos de longo prazo. Então, vocês viram que a segunda característica de pessoas imaturas é que elas não assumem compromisso. A terceira característica de pessoas emocionalmente imaturas tem a tendência de culpar as outras pessoas, né? Qualquer fracasso que elas têm, elas culpam as outras pessoas por aquilo que elas não conseguiram, por aquilo que elas não realizaram, por aquilo que elas não conquistaram. Então, a pessoa imatura tem uma tendência em culpar as outras pessoas. Pessoas emocionalmente imaturas, elas se veem como seres, né, que são controlados por outros. Eles pensam que eles não agem por conta própria. Eles estão certos, né, de alguma forma, porque tudo eles têm que estar pedindo a opinião dos outros e precisando de outras pessoas para validarem eles. Quando a pessoa é criança, eles acham que o que eles fazem que os erros que eles cometeram é que devem levar a culpa, e não eles. Vocês estão entendendo como é a cabeça de uma criança? E as pessoas imaturas, elas se comportam, elas são infantis. Porque uma criança, quando ela comete um erro, ela não pensa que ela cometeu um erro, ela pensa que aquele erro foi o responsável por ela ter feito aquilo.
Tá dando para vocês entenderem? E eles também não se importam com os danos causados com os erros deles, né? Que a criança não pensa, mas uma pessoa adulta, imatura, ela age como uma criança, embora ela saiba das coisas, né? Quando uma criança erra, ela não está preocupada com o erro, ela está preocupada com a punição que ela pode receber. Enquanto que o, o adulto que é infantil, o adulto que é imaturo, ele está preocupado em encontrar uma pessoa para culpar dos erros dele. Crescer, ter maturidade, significa abandonar essa doce ou inocente, né, entre aspas, irresponsabilidade. Amadurecer significa compreender que somos os únicos responsáveis pelas nossas atitudes, nossas falhas, nossos erros. Somos responsáveis pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer. Ter maturidade significa aprender a reconhecer nossos erros e aprender com eles. E saber reparar também os danos que causamos. Saber pedir perdão, saber voltar atrás. Isso é maturidade. A quarta característica de pessoas emocionalmente maturas é que elas são dependentes. Para os imaturos, os outros são meios para um fim, e não o fim em si mesmo. Em outras palavras, pessoas imaturas precisam dos outros como um meio que são. Eles não precisam de outros porque eles amam, mas porque precisam deles. Portanto, eles tendem a ter relacionamentos altamente dependentes. É o caso do narcisista. Tudo aqui que eu estou falando faz parte da estrutura da personalidade narcisista. Eles são imaturos. Por isso que eles tendem a querer controlar e manipular as pessoas, porque eles são dependentes daquela pessoa que o valida, que o cuida, etc, 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 que você já sabe, né? Enquanto que a pessoa madura, ela quer um relacionamento com autonomia, ou seja, que a outra pessoa também tenha a sua autonomia. É necessário, gente, é necessário ter autonomia para que o relacionamento seja baseado em liberdade. No entanto, o conceito de autoridade não é claro para as pessoas imaturas. Elas podem pensar que fazer o que querem é um comportamento autônomo, mas não é. Quando chega a hora de assumir a responsabilidade por suas ações, eles precisam que as outras pessoas compartilhem ou aliviem as suas responsabilidades. Então, onde está a autonomia? Eles querem fazer o que eles bem querem, mas eles não querem ter responsabilidade pelas consequências daquilo que eles estão fazendo, né? A quinta característica, a quinta e última característica de pessoas imaturas é que elas são irresponsáveis com o dinheiro. A impulsividade é uma característica emocional mais perceptiva em pessoas imaturas. Muitas vezes essa imaturidade é expressada, muitas vezes essa imaturidade, irresponsabilidade e impulsividade é expressa na forma como eles administram o dinheiro, como eles administram seus recursos financeiros. Então, uma vez que eles estão preocupados apenas em satisfazer os seus desejos,
o mais rápido que eles podem. Eles não hesitam em comprar coisas que não precisam com o dinheiro que não têm. Olha a ironia. Pessoas imaturas, elas não têm responsabilidade com dinheiro, elas não sabem administrar seus recursos financeiros e elas não hesitam em comprar coisas que elas não precisam com dinheiro que elas não têm. Essas pessoas, elas assumem compromissos absurdos. Elas não avaliam objetivamente os investimentos e têm dificuldade em fazer projeções financeiras a longo prazo. Por isso é comum esse tipo de pessoa se ver endividados. E tudo isso traz uma série de problemas, uma série de consequências. É evidente que as pessoas imaturas nem sempre têm essas 5 características, porque senão era uma pessoa insuportável da gente conviver. Mas, se ela tiver 2 ou 3 características delas, elas já são classificadas como pessoas imaturas. O que nós vemos mais, a característica mais comum em pessoas imaturas é essa da irresponsabilidade financeira e a irresponsabilidade também de não assumir compromisso. A pessoa imatura, ela adia, ela dá meia volta, ela corre, ela faz o que for possível para não se comprometer com compromissos sérios, como relacionamento, né? Que relacionamento é coisa séria. Então, eles fogem desse compromisso. Às vezes, até eles dizem que vão se comprometer, mas quando chega a hora H, eles sempre têm uma desculpa, eles inventam alguma coisa para não ter essa responsabilidade. Porque eles são infantis, né? É por isso que eu digo a vocês que o narcisista, ele não se relaciona com ninguém. Porque o narcisista, ele é imaturo em relacionamento. Ele não tem maturidade emocional para assumir um relacionamento. Ele vive o relacionamento por uma necessidade fisiológica, né? E às vezes também pelo ego de que alguém diga que ele tem um companheiro ou uma companheira. Então, é um pouco frustrante isso e um pouco triste, né? Mas essa é a verdade, é a realidade. Beijo no coração, gente, ó. Fiquem com Deus. Tchau.